No contexto, Jesus está se direcionando aos judeus, ou seja, que o sábado foi feito por causa do judeu. Inclusive, né, esse autor aqui, que não é adventista, né, ele menciona, ele falando a respeito, né, de Marcos 2:27. Sim. Vou citar aqui rapidamente uma pequena parte desse material. Como Jesus incisivamente indicou, o sábado foi estabelecido, egeneto, por causa do homem. Diaton antropon. Deus criou o sábado porque ele era para o bem do homem de toda a criação. Aí ele coloca aqui algo bem interessante. Nem o antinomismo, nem o dispensacionalismo podem remover a obrigação do cristão observar. Hoje é a ordenança do sábado originada na criação. Então esse autor aqui, ele destaca, e ele é bastante honesto na sua abordagem, na sua exegese, no que diz respeito a esse texto. Agora, de fato, o que o pessoal do lado de cá do mundo pentecostal dizem, esse texto está dizendo que é para o judeu o sábado ou é para todo o homem, toda a humanidade se envolvendo gentio, grego, etc. Jesus, quando ele queria falar alguma coisa para judeu, ele falava para judeu. Quando Jesus queria falar para a humanidade, ele fala para a humanidade. A expressão antropo aí, ela não é uma expressão que limita a nação judaica sob hipótese alguma. Até porque limitar o sábado ao homem judeu, que é algo que de fato não está no texto, a gente não pode acrescentar uma coisa no texto que realmente não está lá. Eu não posso dizer que o sábado foi feito para o homem judeu, se a palavra judeu nem aparece ali. Então eu não posso dizer que Jesus estava se referindo ao judeu. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, ponto. E não o homem por causa do sábado, acabou. Não diz o sábado foi feito por causa do judeu e não o judeu por causa do sábado. E por que eu digo isso? Porque o autor de Marcos, sim, ele teria algum outro vocábulo para utilizar para se dirigir aos judeus, caso fosse o caso? Sim, a própria palavra do judeu, né, em grego, ele não precisava utilizar-se da palavra antropo, né, que é homem. E a gente vê que esta palavra aqui, ela é uma referência de fato à origem do sábado. A origem do sábado não está com os judeus. Quando você vai procurar os resquícios do sábado, bem antes do Sinai, então você vai chegar à origem do homem. E quando você vai à origem do homem lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, depois Deus cria o sábado, porque ele havia criado o homem. Ele não cria o homem para, então, servir ao sábado. E aí a gente tem assim, de maneira muito clara o que Jesus disse, o sábado foi feito por causa dele. Então Deus cria o homem no sexto dia, e depois, como um presente, Deus cria o sábado para o homem. E não o homem para o sábado. Algumas pessoas usam esse texto, inclusive, para dizer que o sábado foi abolido. Eu fico assim, Jardel, um pouco surpreso com a capacidade que algumas pessoas têm de interpretar texto. É porque na interpretação de texto, você não pode simplesmente inventar o que o texto não quer dizer, não é? E de fato, isso tem sido assim, cada vez mais comum. Eu me recordo de uma história, eu conto rapidamente, de um vestibular que teve, acho que foi no estado da Bahia, e na época daquele grande escritor Jorge Amado, se não me falha a memória, ele ainda era vivo. E aí colocaram um trecho de um livro dele, e colocaram o trecho e colocaram as alternativas. O que Jorge Amado, o que o escritor quis dizer quando mencionou isso? Aí colocou o texto, e aí colocaram as alternativas, né? E várias pessoas erraram, né? E aí, pós esse vestibular, alguém fez uma entrevista com Jorge Amado, né, e disse, olha, vem cá, o que você quis dizer com isso aqui? Quais são dessas alternativas aqui, qual é a resposta correta? Ele disse, nenhuma, não quis dizer nada disso aí. Então, às vezes acontece isso, né? Jesus diz, olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Está vendo aí que o sábado foi abolido? Não, o texto não diz que foi abolido.
Não, mas está vendo que não precisamos do sábado? Não, o texto também não diz que não precisamos do sábado. Está vendo aí que o sábado não é mais o dia do Senhor? Não, também o texto não diz que o sábado não é o dia do Senhor. Então tudo isso está fora. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso é tudo que o texto diz. Agora o contexto vai me ampliar um pouco mais a compreensão, porque o contexto, e esse a gente pode ver em outras passagens correlatas, em outros evangelhos, Jesus ele está passeando numa seara. E observe que Jesus mesmo não faz, mas os seus discípulos. Isso aqui é muito interessante. Aconteceu que passando num sábado numa seara, verso 23, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, né? Pegar espigas para comer. E quem é que acusou ali Jesus? Olha que interessante. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse, nunca leste o que Davi estava... Então, aí ele vai explicar o contexto. O contexto é esse. Os discípulos estão passando numa seara, estão com fome, pega ali uma espiga e come. Né? Não é de milho não, tá? É de trigo. Né? Mas beleza. E aí eles pegam ali e começam a comer. E isso, na mentalidade farisaica, era uma transgressão do sábado. E por quê? Veja. O fariseu, ele acrescentou regras que não existiam ao mandamento de Deus. Se você pegar o Antigo Testamento, diga lá, mostra onde tem ali no Decálogo, onde se fala da observância do sábado, onde é que você não pode colher uma fruta e comer. Então, os próprios judeus, isso pós exílio babilônico, depois que o povo foi para o exílio babilônico, que retornou, eles ficaram assim com muito medo de ter que voltar a ser escravos, e aí você vai perceber uma nação de Israel, os judeus, muito diferentes do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento você vê reclamação de Deus, porque vocês estão indo após outros deuses, não é? A gente vê isso, é muito comum Deus dizer, vocês me abandonaram, vocês estão indo após os Baalins, não é? É assim que se fala? Idolatria. Né? Isso, a idolatria diz que tinha os altos e o povo fazendo tudo que era errado. E aí não observavam o sábado conforme está lá em Jeremias, né? Praticavam coisas erradas, adultério, enfim, era um monte de coisa errada. E aí, por conta disso, eles foram para o cativeiro. Quando eles retornam do cativeiro, agora vamos virar santo, porque senão a gente vai para o cativeiro de novo. Então eles saem de um extremo e vão para outro extremo. Eles saem do extremo da idolatria, do paganismo, da mistura. Teve reis que chegaram a matar seus próprios filhos. Então Israel caiu, assim, sabe, na idolatria, no paganismo. Quando você vai no Novo Testamento, esse tipo de situação não existe mais. Né? Coisas que aconteciam no Antigo Testamento, você não vê no Novo Testamento mais. Então o povo agora é estrito na obediência, só que ele sai do extremo para outro, vão para agora o fanatismo. E aí é nesse período intertestamentário, entre ali o período de Zacarias e Malaquias ali até Mateus, que a gente encontra ali a revolta dos Macabeus. Então esse período intertestamentário é